Uma boa tarde, já começo de noite a todas e todos. A Escola Superior do Ministério Público do Paraná, em parceria com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, com o Colégio de Diretores de Escolas do Ministério Público Brasileiro, o CEDEMP, com a Escola Nacional do Ministério Público, a ENAMP, e com o apoio de diversas escolas superiores do Ministério Público, como Goiás, Tocantins, Espírito Santo, a Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, a FEMPAR, e a Associação Paranaense do Ministério Público, tem a honra de começar mais um curso, hoje para falar sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o Ministério Público, voltado a membros e servidores do Ministério Público brasileiro, para se fazer um diálogo entre o Ministério Público, o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e a possibilidade de nós potencializarmos a efetivação dos direitos humanos no continente americano. Vários temas vão ser trabalhados, como o controle de convencionalidade, a atuação do Ministério Público junto à Comissão Interamericana e à Corte Interamericana, e por isso nós estamos aqui com um grande número de inscritos, temos 24 ministérios públicos representados aqui. Agradeço aos colegas do Acre, do Amazonas, do Paraná, do Amapá, do Ceará, Distrito Federal e Territórios, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e também colegas do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal. Serão 10 encontros, todas as quintas-feiras, das 5h30 às 7 horas, dos meses de agosto, setembro e outubro. Hoje nós temos a honra de iniciar esse encontro com a exposição da professora de Direitos Humanos, de Direitos Constitucionais, de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, doutora Melina Girardi Fachin. Para abrir esse evento, temos a satisfação de ter conosco o doutor Gilberto Jacóia, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, para quem passo a palavra. Boa tarde, Jacóia. Está sem microfone, Jacóia. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Não se trata propriamente de uma abertura, quero apenas cumprimentá-las e cumprimentá-los calorosamente, dar as boas-vindas do Ministério Público do Paraná, aos aqui de casa, mais aos de fora, e dizer que nós estamos em circularidade, conectados num propósito, nesse momento histórico, de debater os direitos humanos. E isso é muito, repito, é muito importante que se faça, mais do que nunca, em reafirmação aquilo que é essencial na linha da dimensão de dignidade da pessoa humana. Especialmente instituição como o Ministério Público, que deve estar envolvida na defesa das pilastras do Estado Democrático de Direito. Por isso, mesmo, tem essa missão constitucional. E nós sabemos que do filósofo Ronald Dworkin, a famosa frase de que os direitos são como trunfos e devem se sobrepor a quaisquer outras formas de deliberação coletiva ou de encaminhamento político. O meu amigo, querido professor, e que já esteve no Ilanude, Oscar Vilhena, ele costumava traduzir essa frase do Dworkin associada metaforicamente a um jogo de baralhos, tal qual num jogo de baralhos nós temos cartas que são superiores, que se sobrepõem a quaisquer outras cartas, como os coringas. Também os direitos, eles devem estar num plano mais elevado do que todos os encaminhamentos coletivos dentro de um determinado pacto social. Mas quando nós associamos a palavra direitos à expressão humanos, nós vamos ter, então,
uma concepção terminológica muito mais forte. É claro que eu não estou aqui me referindo que os direitos são absolutos, eles podem entrar em conflito com outros direitos, e aí essa colisão tem que ser, enfim, né, distensionada. Claro que controlar a criminalidade pode ser um dos objetivos sociais muito válido, mas isso não pode se dar à custa do sacrifício da integridade física e corporal de um sem número de suspeitos ou mesmo de envolvidos na criminalidade. Mas quando eu associo a palavra direitos à expressão humanos, essa concepção terminológica, direitos humanos, tem um grau de superioridade ética sobre todas as outras formas de encaminhamento político. Né? Direitos humanos seria, portanto, conceituação preliminar, aquela esfera de intangibilidade da pessoa, simplesmente pelo fato dela pertencer ao gênero humano. Né? Bom, a questão dos direitos humanos, que é objeto do nosso curso, é uma questão que vem de longe. Né? Vamos pegar aqui, porém, o debate que toma conta dos filósofos e teóricos de todos os tempos e da modernidade é a respeito do conteúdo dos direitos humanos. Né? Nós podemos ver essa preocupação rastreada desde a Grécia Antiga, na peça de Sófocles, Antígona, né, que, como todos sabem, né, diante do rei de Tebas, Creonte, né, ela é impedida pelos soldados do rei de dar sepultura a seu irmão, que havia sido morto combatendo contra o reino de Tebas. Ela tinha 2 irmãos, um era favorável ao Creonte, o outro combatia desfavoravelmente ao rei de Tebas. Como ele é morto em batalha, seu corpo é decretado insepulto para ser devorado pelos cães e abutres. E ela, né, por contestar esse édito real, vai dar sepultura ao seu irmão. Flagrado pelos soldados do rei e levado à sua presença, ela é indagada. Então, ousaste descumprir o édito real? E a resposta de Antígona, corajosa, é de que lei o rei está falando? Né? Eu estou aqui dando direito à sepultura a meu irmão, obedecendo a uma lei superior à sua. São leis que não nasceram nem hoje, que ninguém sabe de onde provieram e que não terminam nunca. A resposta, portanto, de Antígona, a par de ser corajosa, ela contesta a identificação do poder apenas, né, a governança, a eventualidade do mandato, né, embora ela vá, num primeiro momento, pela influência da igreja à época, fundar o poder em entes atemporais, não há dúvida de que houve aqui, né, já a semente de que há um direito, né, que antecede ao direito escrito, ao direito posto, né, e que condiciona até a razão de ser do direito, que é a dignidade da pessoa humana, sobre a qual se fundam os direitos humanos. Portanto, o Ministério Público tem permanentemente, né, essa preocupação. Momentos como esse, em que são ameaçados valores tão caros e arduamente conquistados no processo civilizatório, o Ministério Público se coloca, né, e aqui, enaltecendo a iniciativa da escola, coordenada pelo professor Eduardo Cambi, se coloca, e pelo nosso eterno defensor dos direitos humanos, o coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos,
sempre Procurador-Geral de Justiça Olímpio de Sá Sotomayor Neto, nós estamos, então, nos encontrando para voltarmos a debater, membros e servidores do Ministério Público, né, esse tema, né, dialogal entre não só Ministério Público, Judiciário, né, e os órgãos do sistema interamericano de direitos humanos, né, no sentido de deixarmos cada vez mais presente a nossa preocupação, né? A nossa preocupação com, por exemplo, o controle de convencionalidade interamericano e dos impactos práticos decorrentes dele, né? E da jurisprudência interamericana. Ou seja, nós não podemos continuar aqui, desse continente latino-americano, né, que se coloca ao lado do continente asiático, do continente africano, como a exterioridade, né, e não como centro. Nós temos que nos colocar, já tarda, né, essa hora, no centro da preocupação, né, de uma jurisprudência que efetivamente tem o compromisso de defesa dos direitos humanos. Eu tenho, portanto, um privilégio de estar aqui hoje, né, circunstancialmente como procurador-geral, né, cumprimentando-as e cumprimentando-os na abertura desse curso, na pessoa da professora Melina Fachin, que é destacadamente hoje uma das pensadoras de maior lustro, né, e de maior engajamento nessa causa. Nós tivemos pensadoras e pensadores que a antecederam, né, e a professora Flávia Pelvezan, enfim, tantos outros, né, e outras, mas a professora Melina Fachin merece esse destaque, merece, portanto, da instituição do Ministério Público do Paraná, né, essa manifestação de respeito e de reverência à sua pregação acadêmica, à sua inserção política e ideológica, né, e que tem muito contribuído. Não vou nem aqui dizer, né, que a professora Melina é a filha do ministro Fachin ou a filha da desembargadora Rosana, né, mas, ao contrário, que o ministro Fachin é pai, né, da professora Melina Fachin, que a desembargadora Rosana é mãe da professora Melina Fachin, né, que, portanto, traz essa carga, né, muito mais que genética, intelectual, ideológica, política, para o Ministério Público, e o Ministério Público tem uma parceria, né, muito importante com a Universidade Federal do Paraná e com a professora Melina. Sejam todos, então, muito bem-vindas e muito bem-vindos, né, a essa nova realização do Ministério Público do Paraná. Muito obrigado, professora Melina, por sua participação, e a todos e a todas que forem participar na sequência. Um ótimo curso. Uma boa noite. Boa noite, Jacóia. Muito obrigado pelas sempre belas e brilhantes, adequadas palavras. Não poderíamos abrir esse curso de forma melhor. Eu quero também passar a palavra para a doutora Sâmia Said Galotti Bonavides, que está conosco para compor essa mesa de abertura. Sâmia, boa noite. Obrigada, Cambi. Obrigada pela deferência da palavra, já que o procurador-geral abriu, eu nem vi a necessidade, mas eu vou registrar, em nome da Subprocuradoria-Geral do Planejamento, que é a subprocuradoria que tem interesse, vamos dizer assim, em contribuir, né, por meio do estímulo a projetos e outras atividades, com enfim, a evolução das ideias do conhecimento e com isso contribuir para o trabalho que é desenvolvido dentro do Ministério Público do Paraná. E como a escola trabalha de uma forma tão parceira, que até integra a própria Subplan, eu acho que é importante registrar, sim, porque esse curso, que trata do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e
a atividade do Ministério Público, é importante. E eu começaria cumprimentando a todas e todos que estão aqui, especialmente a Melina Fachin, que vai dar a sua contribuição hoje, cumprimentando a escola, cumprimentando os que estão inscritos no curso, que são aí membros, servidores do país todo, né? Para ressaltar esse fato de que nós temos o resquício ainda, né, de um conceito de Estado e de instituições alienígenas que ressoam, né, nas nossas próprias instituições. Por isso eu lembro as palavras do Sérgio Buarque de Holanda, numa obra clássica chamada As Raízes do Brasil, né, em que ele trata dessa origem da sociedade brasileira na perspectiva das ideias e das instituições que estão fora do lugar, né? Isso é importante. E as instituições fora do lugar, levam o cidadão a se sentir estrangeiro na própria terra, né? E ele fala, o Sérgio Buarque de Holanda, um pequeno trecho apenas dessa obra dele, né? Que é nas origens da sociedade brasileira o fato dominante e mais rico em consequências, né? Essa tentativa de implantação da cultura europeia num extenso território dotado de condições naturais que já eram adversas, né? E o fato de que foram trazidos dos países distantes as nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias, teimando em manter tudo isso num ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, né? Então, como nós todos sabemos, né, tradicionalmente, o modelo de Estado nas constituições latino-americanas representou isso, formas de organização totalmente alienígenas em relação à nossa realidade cultural, social, econômica e territorial. Aliás, em relação a todos os povos latino-americanos. Nos diversos textos constitucionais se consolidou uma tradição que consagrava um modelo de Estado centralizado ou federal, com ordenamento territorial e administrativo, que não considerava os diferentes fatores étnicos, sociais, culturais, o modus vivendi. Bom, tudo isso está implicado nessa ideia dos constitucionalismos plurais, né? E também nessa ideia, não menos importantíssima, né, do constitucionalismo multinível, que veio, né, afinal, talvez da influência da União Europeia, né, em que podem conviver algumas normas constitucionais, e aí, por isso, né? Então, esta é hoje uma das principais tendências do constitucionalismo latino-americano, que consiste efetivamente nesse reconhecimento jurídico e na tutela da diversidade e do pluralismo, né, que caracteriza essas nossas sociedades, que são multifacetadas, são mestiças, são multiétnicas e que constituem efetivamente exemplos, né, de estados plurinacionais. Nós temos que transitar nessa nossa realidade, nós temos que aprender a nossa realidade, nós temos que conseguir retratar na nossa atividade, né, essa nossa efetiva realidade, né? E para isso, cada vez que eu escuto a Melina, né, eu, vamos dizer assim, me encho vamos dizer assim, de conhecimentos que efetivamente abrem uma luz nesse nosso caminho. Por isso que eu agradeço, né? Agradeço a todos pela disposição, né, vamos dizer assim, de nós estarmos aqui aprimorando conhecimentos, qualificando nossas ações, né, e aqueles que podem e que nos ajudam a avançar nesse sentido. Muito obrigada, viu, Câmbio, pela oportunidade. Nós que agradecemos, inclusive por ter lembrado o Buarque de Holanda, já que
o nosso presente está repleto do passado, né? E se nós não aprendermos com o passado, nós não vamos fazer diferente. Para fazer diferente, nós precisamos de entusiasmo, Olímpio. E é por isso que, para fechar essa mesa, né, como já dizia o professor René Dott, o entusiasmo é o combustível da alma. E você é o promotor de justiça, continua sendo o promotor de justiça e de direitos humanos há tantos anos, com entusiasmo. Então, para fechar essa mesa, eu quero, com muita honra, passar a palavra e agradecer a parceria com o CAOP de Direitos Humanos. Boa noite. Olha só que coisa incrível. Eu acabei de escrever 2 palavras aqui, ó. Entusiasmado e ansioso. Você capturou o meu pensamento à distância, né? Enfim, quero cumprimentar a todos e a todas, dizer que é muito bom, né, estar neste Ministério Público, do Gilberto Chacoia, da Sâmia, da Lotte Bonavides, né, que tem na mente e no coração os direitos humanos na perspectiva da construção de uma sociedade melhor e mais justa, né? Eu gosto muito do Bobbio dizendo que direitos humanos, democracia e paz social são 3 momentos do mesmo movimento histórico. Onde os direitos humanos não se encontram devidamente inscritos e implementados, não se instala uma sociedade genuinamente democrática. E onde não há democracia, não se criam as condições favoráveis para a superação pacífica dos conflitos sociais. Mas eu pus entusiasmado porque, enfim, eu estou 46 anos de Ministério Público, mas eu estou entusiasmado com esse curso CAMB, né, que você foi um dos idealizadores, né, desta possibilidade de nós termos um curso sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E ansioso mesmo, né? Eu vou falar muito pouco, já quero ouvir na sequência, né, a Melina, que é uma promotora de justiça honorária, né, pelo tanto que a identidade naquilo que ela pensa e nos deveres institucionais do Ministério Público. Falar do CAMB, né, que eu estou elogiando toda semana pelas nossas reuniões, mas lembrar que o neoconstitucionalismo, né, o livro do CAMB, traz esses temas já há muito tempo para a nossa reflexão. Então, ele também tem responsabilidade em relação a essa matéria, assim como o Rafael, né, que chegou ao centro de apoio e, a todo momento, nos puxava para essa reflexão do controle da convencionalidade, daquilo que está previsto nos tratados, nas convenções de direitos humanos. Enfim, o tema me entusiasma mesmo, né? Porque eu imagino, né, em relação ao Ministério Público, a existência de uma responsabilidade não só profissional, mas política, social, ética, né, de fazer do espaço da justiça o espaço para a implementação das promessas de cidadania que, digo eu, estão não só no ordenamento jurídico brasileiro, mas também no ordenamento jurídico internacional dos direitos humanos e que, portanto, né, a nossa tarefa cotidiana para essa finalidade, né, principalmente quando fazemos a opção preferencial em favor daqueles que se encontram afastados da possibilidade do exercício da cidadania, né? A importância, então, das convenções, dos tratados internacionais e conhecê-lo, né? Conhecer esses documentos, né? Nessa perspectiva da importância deles, inclusive porque alguns ingressam no nosso ordenamento jurídico com status de norma constitucional, né? Infelizmente, o ensino jurídico, né, está absolutamente afastado desse tema, né? E nós temos, enfim, inúmeros operadores do direito com desconhecimento total da matéria. Então, ansioso para ver iniciado o curso, né? Eu termino fazendo essa observação, né, do quanto nós podemos tratar do controle da convencionalidade,
como também, né, penso eu, né, representarmos junto ao sistema interamericano, a Comissão Interamericana, aqueles casos em que não há, em razão da nossa legislação, em razão pelo equívoco quando da prestação da tutela jurisdicional, onde não há proteção efetiva, né, aos direitos humanos, como já temos, né, decisões da Corte, no caso Gomes Lund, que se refere à guerrilha do Araguaia, ou no caso mesmo da Maria da Penha, né, que com a condenação nos impulsionou a, enfim, trazer para o ordenamento jurídico uma legislação protetiva, né, que pudesse fazer enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher, enfim, né, todos nós temos a ganhar com isso, e eu estarei aqui. Eu pensei, viu, Cambi, que o meu entusiasmo aqui é tal qual há 46 anos atrás, quando eu fui participar do primeiro curso de formação, né? O promotor substituto vai participar do primeiro curso de formação, onde vai se tratar das atividades do Ministério Público para cumprimento das suas funções institucionais. Eu tomo esse, e é o primeiro curso, é bom o registro, né, da minha memória de 46 anos de Ministério Público, é o primeiro curso do Ministério Público do Estado do Paraná a tratar do sistema interamericano de direitos humanos, e, portanto, deve ser festejado por todos nós, o curso, e o acompanhamento necessário, né, com a atenção necessária, porque nós temos responsabilidade no que diz respeito a esse tema. Vamos ouvir hoje a Melina, o Cambi, né? E depois temos os nossos colegas, né? o Timothy, a Amanda, né? O Guilherme, enfim, né? Promotores de justiça do Estado do Paraná, que, junto com outros expoentes da matéria, vão estar aqui ministrando as aulas do curso. Parabéns para todos, um bom curso para todos nós. Muito obrigado, Olímpio, por sempre nos colocar na direção certa. O único reparo que eu falo é que esse é um curso do Ministério Público Brasileiro, né? Esse lado da pandemia, de uso da tecnologia, nos permite ter aqui 24 representantes do Ministério Público do Brasil todo, para nós fortalecermos a nossa instituição. Com o registro, né, que o Cambi é o presidente do Conselho Nacional de Diretores das Escolas, né, do Ministério Público, o que muito nos orgulha, né, e o que permite também dar essa amplitude maior, né, ao curso que hoje nós realizamos. Bom, então eu quero passar a palavra à professora Melina, que, como já foi destacado por todos, é uma promotora de justiça honorária, tem um carinho, um respeito muito grande pela Melina, e talvez a melhor forma de apresentá-la é lembrar uma frase que você, ou uma autora que você coloca no início do seu último livro, Constitucionalismo Multinível, a Chimamanda Ngozi Adichie, essa nigeriana ativista de direitos humanos, que se assume uma feminista feliz, né? E você é a protagonista desse constitucionalismo feminista no Brasil, e com isso também quero homenagear todas as mulheres que lutam por igualdade, por promoção de direitos humanos. Então, a sua pessoa sintetiza a cultura, mas também a luta por um espaço de igualdade que já foi bem destacado pelo Olímpio, pelo Jacói e pela Sâmia. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez, Melina, a esse curso. Hoje estamos aqui já com 125 membros e servidores do Ministério Público Brasileiro. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, doutor Eduardo Cambi. Vou começar saudando o doutor Gilberto Jacóia, feliz do Ministério Público, que tem à frente da Procuradoria-Geral de Justiça uma figura como a do doutor Jacóia, né? Não apenas pelas suas capacidades institucionais, mas, sobretudo, pelas suas capacidades humanas. Queria também saudar a doutora Sâmia, sempre uma honra estar ao seu lado numa mesa. Doutora Sâmia, suas palavras também muito nos inspiraram aqui, trazendo as raízes históricas do nosso país, né, a iluminar o nosso presente tão complexo.
Não posso deixar de cumprimentar também o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, uma referência a todas e todas nós que trabalhamos e militamos no campo dos direitos humanos. O Dr. Olímpio é uma figura que transcende e, sem a menor dúvida, uma das referências mais importantes em direitos humanos que nós temos no Brasil e que muito nos orgulha vir aqui das terras paranaenses. E me permito, por fim, né, e faço isso na figura do Dr. Eduardo Cambi, saudar a todas e a todos que estão aqui nesse curso. Dr. Eduardo Cambi, pela sua generosidade e amizade, me convidou, junto com o Dr. Rafael, que também está aqui diante desse curso, mas com certeza vocês terão aí nos próximos dias, né, nos próximos encontros desse curso tão bem pensado, lições aí que densificam esse novo olhar do direito constitucional, essa nova esfera de proteção dos direitos humanos e como isso, sem a menor dúvida, impacta também nas funções do Ministério Público. Mas pela generosidade dessas figuras que eu citei que estou aqui, muito mais do que, enfim, pelas minhas próprias capacidades, mas tentarei aqui, nos minutos que me foram atribuídos, dar conta de tamanha responsabilidade, não só pelo tema, mas, sobretudo, pela amplitude da audiência. Me alegra demais ver a quantidade de promotoras, promotores, procuradores, procuradoras, servidores e servidoras interessados por esse tema, que é tão relevante, de uma visão plural dos constitucionalismos, e dentro dessa moldura da pluralidade, como encaixar isso dentro do constitucionalismo brasileiro. Eu gostaria de falar a vocês algo que entra dentro de uma categoria teórica que alguns constitucionalistas vêm chamando de constitucionalismo multinível, que vem justamente dessa concepção que o direito constitucional ele tem múltiplos níveis que não se encerram apenas no âmbito estatal, apenas no âmbito nacional. E essa concepção, ela não é só uma concepção teórica. E eu gostaria de, enfim, pegar um gancho, né, nas falas de todos os que me antecederam, justamente nesse sentido, para colocar como, na verdade, o cumprimento de um dever. Né? Talvez nós não sabíamos necessariamente como classificar ou rotular o constitucionalismo brasileiro de multinível, talvez nós não soubéssemos expressar que o constitucionalismo brasileiro fazia parte dessa tendência dos pluralismos constitucionais, mas desde 1988 o nosso Constituinte deixou essa semente plantada no nosso texto constitucional. E, portanto, mais do que uma inclinação teórica, mais do que um tema que possa nos parecer, do ponto de vista doutrinário, coerente ou mesmo agradável, nós estamos aqui, ao enfocar o direito brasileiro dentro da perspectiva multinível, ao colocá-lo dentro dessa moldura plural do direito constitucional, nós estamos, na verdade, a cumprir uma tarefa que nos foi dada pelo nosso poder constituinte originário. Talvez lá em 1988 nós não tivéssemos as lentes adequadas para ler, né, esse mandamento constitucional, até porque uma Constituição não nasce pronta, ela se faz Constituição, né, à medida que vai se constituindo, me perdoem aí pelo trocadilho, mas é isso mesmo. Então, na medida da constituição do nosso caminho constitucional, isso foi ficando claro e foi amadurecendo aí esse espaço do direito constitucional que se abre ao direito internacional dos direitos humanos e nos exige uma visão mais alargada do que o constitucionalismo tradicional oferece. Né? Isso não tira o papel das constituições nacionais, isso não tira o papel de responsabilidade do Estado. O Estado é ainda o principal e o primeiro responsável pela realização dos direitos humanos, mas apenas lança à luz a crescente importância do diálogo entre os diferentes planos de proteção para a realização dos direitos humanos. E aqui, dentro desses planos, eu destacaria, sobretudo, o nosso plano regional. O sistema interamericano, sem a menor dúvida, é o que tem mais impulsionado o constitucionalismo brasileiro, mas também o âmbito global, né, o sistema das Nações Unidas, né, e o diálogo entre esses diferentes sistemas como um fenômeno irreversível,
né? Uma viagem de qualidade sem volta que está lá nessa semente que o nosso constituinte plantou. E esse movimento, esses diálogos, eles aproximam as noções de direitos humanos que gravitam no âmbito internacional e as noções de direitos fundamentais que gravitam no âmbito constitucional, e aí essas duas áreas se aproximam cada vez mais. Isso nos permite ressignificar tanto o âmbito internacional quanto o âmbito constitucional, dentro de um novo discurso que se forma, um discurso transnacional, né? Essa é uma expressão da Vicki Jackson, uma professora norte-americana, portanto, um direito constitucional transnacional que se forma justamente em torno da força expansiva do princípio da dignidade humana, que o Dr. Giacoia também nos lembrava antes. Então, não existe mais, se é que algum dia existiu, um único lugar constitucional. O que existe é uma rede complexa, uma rede plural, uma rede miscigenada de reconhecimento de experiências constitucionais e cooperação para alcançar objetivos constitucionais comuns. E dentre esses objetivos constitucionais comuns, os direitos humanos, no constitucionalismo do pós-guerra, emergem como um dos principais de mais destaque. Assim, a gente vê a formação de um novo espaço público, né, estruturado em torno da prevalência da dignidade humana, isso que o direito internacional gosta de chamar de princípio pró persona, colocando o ser humano no centro da proteção constitucional, vinculando a esses outros níveis ou a essas outras camadas de proteção. Mas aqui o ser humano é, de fato, a pessoa concreta, situada, encarnada, são justamente as vítimas, né, a quem o Ministério Público socorre. Portanto, não estamos falando daquele sujeito de direitos abstrato, né, da modernidade, são as vítimas, as pessoas que experimentam a fome, que experimentam preconceito, o ódio, a violência, a subjugação, essas pessoas que muitas vezes vivem o anverso do que o discurso constitucional e internacional da proteção dos direitos humanos nos propicia. Então, é justamente satisfazer a promessa constitucional e a promessa internacional da realização de direitos que a gente vê essa relação entre o constitucionalismo e o direito internacional dentro de uma moldura, né, de um espaço constitucional que seja mais plural, mais aberto, né? Esse pluralismo é reconhecido tanto a nível interno, né? A autoridade estatal não é mais a única na definição do significado da Constituição, né? Peguemos as experiências, a doutora Sâmia bem lembrava as experiências do constitucionalismo latino-americano. Se formos pegar as experiências da Bolívia e do Equador, recente, temos aí modelos pujantes de um pluralismo constitucional, mas esse pluralismo também opera no âmbito internacional, né? Deixando de lado, enfim, aquelas velhas discussões que nós ainda replicamos do ponto de vista do estudo do direito, né, entre monismos e dualismos, e passa a ver um conjunto de ordens concebidas não de modo hierárquico, mas sim integradas numa coexistência que se reforça mutuamente, né, formando uma paisagem transconstitucional heterárquica, múltipla e, por isso mesmo, robustecida, né, mais fortalecida em matéria de direitos humanos. É daí que vem essa expressão do constitucionalismo multinível, de uma rede com diferentes níveis que se retroalimentam, que se limitam também mutuamente para a proteção dos direitos humanos, né? Essa noção do constitucionalismo multinível, ela não é nova, não é nossa, não é uma noção brasileira, ela surge no constitucionalismo alemão, sobretudo com um professor chamado Ingolf Pernice, que pensou essa expressão do multinível como uma maneira de integrar, né, o direito constitucional alemão ao direito da União Europeia e ao direito da Comunidade Europeia, porque lá, de fato, né, são múltiplas ordens concorrendo. Então havia o que julgava a Corte Constitucional Alemã, havia o que julgava o Tribunal de Luxemburgo e havia o que julgava a Corte de Estrasburgo. Como coordenar isso num fluxo,
né, foi justamente dentro dessa visão do constitucionalismo multinível que surgiu. Mas a minha intenção ao usar essa expressão do constitucionalismo multinível e também de tantos outros pensadores do direito brasileiro, como inclusive o Dr. Cambi, que acabou de defender uma belíssima tese na Universidade Estadual do Norte Pioneiro justamente com esse tema, o Dr. Rafael também, que defendeu uma belíssima tese aqui na PUC do Paraná, sua tese de doutoramento também sobre esse tema. A intenção de trazer o constitucionalismo multinível não é simplesmente transplantar essas ideias do direito constitucional europeu para o contexto latino-americano, mas aproveitar esse potencial de abertura, esse potencial de expansão que ela contém para adaptá-la à proteção dos direitos humanos no nosso contexto latino-americano, que é um contexto muito diferente do europeu, de dificuldades estruturais, né? Convém sempre lembrar que vivemos na região mais desigual do planeta, né? E que dentro dessa região mais desigual, o Brasil é o país mais desigual. Então, me parece que nós nos apropriarmos dessa potencialidade expansiva para a proteção de direitos humanos pode parecer bastante importante, sobretudo em contextos como o nosso atualmente, contextos difíceis em relação nacionalmente à proteção dos direitos humanos. Então, a gente vê emergência, portanto, a partir daí, da formação, né, de um discurso constitucional que não fica apenas restrito a essa visão de ângulo interno, baseada, obviamente, numa visão dos direitos humanos, né, como processos, como bem lembrava o doutor Olímpio também citando o Bobbio, né, como processos abertos, ativos e concretos, que têm como objetivo justamente ampliar os espaços constitucionais, né, e realizar, sobretudo aqui para nós, na periferia do constitucionalismo mundial, realizar as promessas que ainda não foram cumpridas, sobretudo pensando nas vítimas de proteção dos direitos humanos. Portanto, nesse campo multinível, emergem aí diálogos entre esses diferentes planos de proteção, e eu ressaltaria, como já disse antes aqui, para nós, sobretudo, o diálogo entre o nosso constitucionalismo local e o direito regional interamericano, né, que nos leva aí à formação do que alguns autores, inclusive, vêm chamando, como a professora Mariela Morales e o professor Armin von Bokdand e a professora Flávia Peveza, vêm chamando de um ius constitutionale comune latino-americano. Né? E esse direito comum latino-americano tem um potencial transformador, né? Em especial em atenção às nossas particularidades de violações de direitos e às nossas lutas por direitos. Né? Como bem lembrava também a doutora Sami, a América Latina é uma região muito plural, né? Nós não temos aqui uma mesma realidade, mas temos violações comuns que nos permitem pensar, né, nesse constitucionalismo transformador a partir desses problemas comuns. E, à luz da experiência brasileira, acho que isso fica muito claro, né? O doutor Olímpio citava justamente o caso Maria da Penha. Acho que o constitucionalismo feminista é também uma das minhas grandes áreas de interesse, de estudo, e me permito usar o exemplo dos direitos das mulheres para mostrar como na experiência brasileira esse diálogo com o sistema interamericano tem sido muito significativo para a reforma de leis, políticas públicas e que permitiu muito progresso em relação à proteção das mulheres, sobretudo aquelas submetidas à violência, né? Então, foi justamente por conta de aportes que vêm do sistema interamericano, como o caso da Maria da Penha, que foi o primeiro caso que chega à Comissão Interamericana em relação ao tema da violência doméstica, que nós temos aí impactos relevantes, né? Dentre eles, sem a menor dúvida, a Lei Maria da Penha, em 2006, a Lei 11.340, que trabalha e dialoga diretamente com a Convenção Interamericana para punir, prevenir e erradicar a violência contra a mulher, a Convenção de Belém do Pará, e com o caso Maria da Penha Maia Fernandes, que foi justamente levado aí por uma articulação de organizações não governamentais ao sistema, justamente por conta da violência sofrida por ela pelo seu ex-companheiro no âmbito doméstico. Né? Obviamente, o caso da Maria da Penha, e que culminou no relatório da comissão, que, se me permitem um parênteses,
ainda até hoje não é considerado integralmente cumprido, né, pelo Estado brasileiro. Então, nem o relatório da comissão, no caso da Maria da Penha, nem a lei por si só, obviamente, tem condições de mudar a nossa realidade endêmica com relação à violência doméstica no Brasil, né, que é um traço, infelizmente, estrutural não só do nosso país, mas da nossa região. Mas o que fica claro, né, trazendo esse exemplo de diálogo com o sistema interamericano, fica claro que nós temos progressos internos, né, no que diz respeito à proteção dos direitos das mulheres, no que diz respeito ao enfrentamento dessas violências de gênero, e isso, né, muitas vezes só pode avançar justamente por conta desse reforço, desses outros níveis ou desses outros canais de proteção que não apenas o âmbito nacional, porque nós vivemos, né, sem a menor dúvida, num contexto marcado ainda por uma cultura machista e violenta contra as mulheres. Então, muitas vezes, quando as pautas internas não avançam, ou muitas vezes para refrear, né, retrocessos no âmbito interno, esses outros níveis de proteção se fazem muito importantes e muito úteis, né? Então, esses parâmetros de proteção que decorrem dessa espacialidade multinível podem nos permitir compensar déficits nacionais, fomentar progressos na legislação, fomentar progressos em políticas públicas de direitos humanos e, sobretudo, em momentos difíceis como o nosso, prevenir retrocessos, né? Mas talvez o impacto mais importante de todos é um pouco do que nós estamos fazendo aqui, que é nos permitir empoderar aqueles atores do sistema de justiça e os atores sociais, justamente na luta pelos direitos e pela justiça, lembrando que isso, obviamente, não se dá e não se encerra apenas no âmbito interno, né? Então, com essa catarse, com esse movimento do constitucionalismo multinível, o que se quer é ampliar, melhorar, majorar a proteção dos direitos humanos, sempre no interesse das pessoas protegidas, né? O fortalecimento de um discurso que seja coerente, né, transnacional, mas e que permita a pluralidade, né, enriquece tanto o sistema internacional quanto os sistemas nacionais, mas, sobretudo, enriquece as pessoas que necessitam da proteção dos direitos, né? Então, é nesse sentido que o constitucionalismo multinível entra e ele permite, obviamente, né, uma ação que seja articulada, integrada e coordenada no sentido de tentar ampliar os espaços de luta e de proteção pela dignidade da pessoa humana. Então, isso tudo que eu lhes digo, né, com relação ao constitucionalismo multinível, ele na verdade não é nenhuma novidade, como eu disse, são sementes que já estão plantadas dentro do nosso texto constitucional, né? Hoje em dia, para o direito constitucional, falar em diálogo já não é nem mais uma faculdade, né? É uma condição que o atual estado do direito constitucional e do direito internacional dos direitos humanos nos impõe, com as cláusulas abertas das constituições, como a nossa, né? O artigo 5º, parágrafo 2º, depois complementado pelo parágrafo 3º, com o controle de convencionalidade, que não é mais uma função apenas, né, dos juízes interamericanos, nem apenas mais dos juízes, né? Uma função que toca a todos os atores do sistema de justiça e que o Ministério Público tem tão bem desempenhado, né, sobretudo aqui no estado do Paraná, o que muito nos honra, com a ideia da expansão do bloco de constitucionalidade, né, ao trazer para dentro das cláusulas constitucionais esses valores e vetores que estão no âmbito internacional. Então, esses movimentos nos permitem, né, através desses vários mecanismos que o direito constitucional usa, nos permitem, como a professora Flávia Peveza diz, a constitucionalização do direito internacional e a internacionalização do direito constitucional, e a humanização de ambos, em torno de uma noção de direito constitucional que seja mais aberta, que seja mais porosa e radicalmente centrada nos direitos humanos e na prevenção do sofrimento humano. Então, no modo muito introdutório, era essa paisagem do constitucionalismo multinível que eu gostaria de deixar a vocês. Lembrando, mais uma vez, eu insisto muito nisso, porque esse é um compromisso e um dever que todos temos que assumir, né? Não é apenas uma faculdade, é um dever instituído pelo nosso comando constitucional, pelos comandos internacionais de proteção dos direitos humanos. É uma condição
que o nosso Constituinte nos colocou e que, como obviamente a Constituição não nos dá conselho, mas sim nos impõe ordens, nós todos que atuamos dentro do sistema de justiça temos que cumpri-lo. Então é isso, fico à disposição, fico muito feliz de estar aqui, mais uma vez, com o Ministério Público do Paraná. Para mim é uma honra, mais uma vez, estar aqui dialogando. Me sinto, de fato, né, uma membra honorária, porque sempre aprendo muito nesses momentos e, como disse, muito mais pelos méritos do Ministério Público do que pelos meus próprios méritos. Estou aqui e espero ter contribuído um pouco para esse debate. Muito obrigada. Muito obrigado, Melina. Aliás, foi, na verdade, um discurso inflamado, né? Em favor dos direitos humanos e do Ministério Público. Talvez a gente tenha um déficit na nossa formação em relação aos direitos humanos, embora, como você colocou, as sementes já estão plantadas e nós que estudamos depois a Constituição de 88 ou que vivemos essa transição da ditadura para a democracia, nós aprendemos os princípios constitucionais, fazer controle de constitucionalidade, mas a nossa democracia ainda é muito jovem e talvez isso não floresceu ainda adequadamente. Nós fomos quase todos formados naquela ideia da pirâmide de Kelsen, né, onde o Estado estava ali ditando as regras, sem essa noção mais moderna que a professora Flávia Piovesan, que hoje, para nossa felicidade, está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nos coloca, que é um trapézio, que a Constituição é tão importante quanto os tratados internacionais de direitos humanos. E daí os movimentos que se sucederam a partir de 88, a nossa Constituição deu um passo importante em 88, quando consagrou no artigo 5º, parágrafo 2º, o bloco de constitucionalidade, trazendo os tratados de direitos humanos para o rol dos direitos fundamentais. É claro que a jurisprudência, num primeiro momento, e depois até a emenda constitucional 45, colocar algumas dúvidas, mas me parece que hoje, pela jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, e com todos os elogios, especialmente ao ministro Celso de Mello, e mais recentemente ao ministro Fachin, o controle de convencionalidade tem sido realizado pelo Supremo Tribunal Federal, com muito destaque ao voto do ministro Fachin em relação ao controle externo da atividade policial, trazendo o caso Favela Nova Brasília, e para limitar a atividade da polícia, para que não aconteçam excessos com o uso da força, e colocando o Ministério Público como um mediador importante desse debate da segurança pública. O constitucionalismo transformador, ele está calcado num tripé, né? Democracia, Estado de Direito e direitos humanos, né? Como você bem colocou, e o Ministério Público está lá na Constituição como um garantidor da ordem democrática, nesses períodos de tensão e de retrocesso, o Ministério Público tem se colocado, o doutor Gilberto Jacóia fez uma belíssima manifestação, junto com outros procuradores gerais, na defesa do Estado Democrático de Direito. E é necessário, então, conhecer o sistema interamericano, como você bem colocou, para compensar os déficits, que todos esses países aqui são, na América Latina principalmente, são países frágeis. Basta dizer que já aconteceu na Venezuela, no Peru, de se fechar as cortes constitucionais, né? Fujimori fez isso, na Venezuela também se fez isso mais recentemente, e a Corte Interamericana, numa postura firme, manteve o Estado Democrático de Direito, condenando esses arrombos ditatoriais. Então, é necessário conhecer o funcionamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, lembrando que a Comissão fez um relatório recente sobre o Brasil, publicado agora em fevereiro, trazendo diversos apontamentos sobre a questão indígena, sobre a questão carcerária, sobre a questão das mulheres, sobre a questão dos afrodescendentes, que são chagas abertas e que nós precisamos enfrentar. O Brasil foi o país que mais recebeu negros, 5 milhões de negros.
Nós temos essa dívida ainda histórica que nós não pagamos, e não é à toa que nós temos 56% da população de pretos e pardos, e quase 70% da população carcerária composta por essa população. Quando nós verificamos os estratos mais vulneráveis da sociedade, nós vamos encontrar mulheres negras como sendo as maiores vítimas estruturais deste sistema que perdura com privilégios e, portanto, com desrespeito constante à dignidade da pessoa humana. Então, empoderar os atores do sistema de justiça, ou, para usar uma terminologia que está em moda hoje, né, a comunidade de prática dos defensores dos direitos humanos, envolve atitudes como essa, que é a aproximação das instituições, como o Ministério Público, das universidades, para colocar temas muito caros para o exercício da cidadania. E aqui, especialmente, lembrar, né, que o artigo 44 do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Interamericana, dá o direito de petição a qualquer cidadão. E aí nós buscarmos uma interpretação que, se qualquer cidadão pode acionar a Comissão Interamericana, o Ministério Público também tem o dever, como defensor dos direitos humanos, como defensor dos interesses sociais, de levar casos à Comissão Interamericana. E vamos além, né, dizendo que o Ministério Público não precisa se contentar com o trânsito em julgado das decisões nacionais. Ele pode, quando essas decisões não reproduzem a máxima efetividade dos direitos humanos, buscar o acionamento do sistema regional, e ainda que, naqueles casos onde há uma demora na prestação jurisdicional, esses casos podem ser levados, ainda que subsidiariamente, ao sistema regional. Nós precisamos conhecer a jurisprudência da Corte Interamericana, que é uma corte muito jovem. O Brasil só se subordinou à Corte Interamericana em 1998, portanto, temos pouco mais de 20 anos tratando desse tema, lembrando que o controle de convencionalidade é uma realidade a partir de 2006. Nós temos aí apenas 15 anos do controle de convencionalidade. E é por isso que nós encontramos tão poucas decisões no Poder Judiciário brasileiro e tão poucos colegas do Ministério Público que invocam o controle de convencionalidade. Por isso que nós entendemos que esse é um tema central para a ressignificação da importância do Ministério Público como um agente do constitucionalismo transformador. Estar do lado dos grupos mais vulneráveis da população, das mulheres, das crianças e adolescentes, dos idosos, das pessoas com deficiência, dos índios, das pessoas em situação de rua, cuidando aqui especialmente também das pessoas encarceradas, para que as penas sejam cumpridas com um mínimo de dignidade. Esse deve ser o propósito desse Ministério Público do século XXI, desse Ministério Público transformador. É claro que os desafios são imensos na construção de novos paradigmas jurídicos, até porque o direito internacional de direitos humanos é baseado na universalidade, na institucionalidade, na independência, na sustentabilidade, na efetividade. Nós sabemos que são 35 os países que compõem a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, mas apenas 16 são signatários do Protocolo de São Salvador, que complementa a Convenção Interamericana e que traz alguns direitos fundamentais sociais, né? São poucos, ali só está previsto a educação e a liberdade sindical, o que exige essa interlocução com o sistema global e esse diálogo com outras cortes, inclusive a Corte Europeia de Direitos Humanos. Sabemos que apenas 21 dos 35 países da América se submetem à Corte Interamericana de Direitos Humanos e apenas 24 reconhecem a aplicação da Convenção Americana. E aqui, Olímpio estava conosco quando o tribunal, na semana retrasada,
lançou o Observatório Interinstitucional de Direitos Humanos, ouvimos o Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, e ele colocou muito claramente que é um desserviço aos direitos humanos nas Américas os Estados Unidos não participarem ativamente desse processo de integração. E, portanto, nós temos que lembrar de uma frase do nosso, um dos ícones do direito internacional de direitos humanos, hoje juiz na Corte de Haia, o Augusto Trindade, que ele diz que o futuro do sistema internacional de proteção dos direitos humanos está condicionado aos mecanismos nacionais de implementação. Ou seja, também não adianta, o Brasil tem sido reiteradamente condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós sabemos que as sanções de caráter pecuniário normalmente são cumpridas, mas as reparações não pecuniárias, como investigações efetivas de fatos que originaram a violação dos direitos humanos, a identificação e a sanção dos responsáveis, não tem acontecido, e isso tem mantido um clima de impunidade que fragiliza os direitos humanos, fragiliza a atuação do Ministério Público, fragiliza o sistema de justiça. É certo que nós precisamos, portanto, assumir esses esforços do Ministério Público Transformador e o Ius Constitucionale Comune latino-americano, né, o ICOL, como se chama, é uma forma de ressaltar a importância do Ministério Público como um órgão independente, como um órgão proativo na defesa dos interesses daqueles que mais sofrem com a miséria, com a exclusão, com as desigualdades sociais. Então, Melina, muito obrigado por fazer coro a esse movimento de humanização, né? O direito não pode ser um instrumento de opressão. Nós não podemos, no exercício de uma parcela da soberania do Estado, usar o direito sem alguns filtros. Lembrando que o direito, tal como foi posto, nem sempre ele traduz-se em justiça, né? Basta pegarmos os vieses de gênero, né? O direito normalmente é constituído por pessoas brancas, por homens e por uma elite, né? E é aplicado e utilizado muitas vezes como uma forma de controle social e, portanto, de opressão e de injustiça. E nós somos promotores de justiça, ou somos entusiastas, e o que nos motiva tem que ser o ideal da promoção da justiça. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer pelas suas lições, por ser essa luz para o Ministério Público brasileiro. E passar, então, a palavra para o doutor Olímpio, para que ele possa fechar esse primeiro encontro. Olímpio, a palavra é sua. Eu gostaria de ouvir o Rafael, nos últimos, até pela importância dele nesse tema. Muito rapidamente, eu sei que a professora Melina tem que sair já em minutos, eu gostaria só de, em primeiro lugar, de parabenizar também o doutor Eduardo pelas excelentes reflexões, exposições. Eu aqui anotei umas 10 observações aqui de pontos que eu acho que a gente poderia discutir e aprofundar. Mas tem uma em especial que eu gostaria de ouvir da professora Melina nesses últimos minutos, que as decisões da Corte, né, formam sentenças jurisdicionais que são de observância obrigatória, tanto o cumprimento direto em relação ao dispositivo, né, como em relação aos precedentes. Isso acho que não se discute ou as discussões já estão quase vencidas. Agora, em relação às outras manifestações, tanto da Corte como principalmente da Comissão, né, que é uma espécie de Ministério Público das Américas, os promotores de justiça têm, por obrigação, né, levar em consideração essas manifestações vindas dos relatórios de mérito, o relatório, né, os relatórios sobre a situação dos direitos humanos dos países, né, lembrando que tem, como o doutor Eduardo Câmbio falou, um relatório recente sobre o Brasil, os relatórios em relação a cada um dos casos, né, os posicionamentos em relação a temas e diversos... Qual é o peso disso? Isso interfere, deve ser levado em consideração, ou é uma mera
é uma mera citação doutrinária? O que nós podemos, né, pensar em relação a isso? Eu me limito a fazer essa pergunta agora para não trancar a professora Melina. Obrigado. Obrigada pelo instigante questionamento, doutor Rafael. Nós temos uma noção no sistema interamericano que faz referência ao chamado Corpus Juris Interamericano, que é justamente esse conjunto de considerações, seja aquelas que estão plasmadas em decisões contenciosas da corte, as normas internacionais, né, porque é o texto e também o que o intérprete autorizado desse texto mencionou, e dentro desse corpus juris interamericano cada vez mais tem advogado que os parâmetros também emanados da comissão façam parte, porque a comissão também é um órgão interpretativo autorizado, né, das normas, sobretudo do sistema interamericano. Então aqui eu acho que a gente tem que ter de fato uma visão mais ampla, né, talvez dividindo um pouco no que diz respeito a justamente essa ideia, né, do que é um precedente vinculante direto, mas quais são as razões de decidir que também vinculam as outras decisões, porque o sistema interamericano, ele é um sistema, digamos assim, muito restrito, muito limitado, né? Nós temos uma corte que não funciona em tempo integral, né? É uma corte formada por 7 juízes, a comissão tem 7 membros comissionados que aí atuam em tempo integral, mas cujo trabalho aumentou muito nos últimos anos, então nós temos que potencializar ao máximo esse sistema, e os 2 órgãos têm cada vez mais tentado fazer isso com o que a gente chama aqui internamente de transcendência dos motivos determinantes das decisões. Então isso tem cada vez ficado mais claro, né? Então quando a comissão emite um relatório com relação à situação, por exemplo, de violação de direitos das mulheres no Brasil, ela quer de alguma maneira também abarcar todas as mulheres latino-americanas que estão nessa mesma situação. Quando a corte fala em justiça de transição, ela não está só falando para o Peru, para o Uruguai, para o Brasil, ela está falando com todos os estados da região. Então, é muito importante que a gente leve a sério, né, para usar também a expressão do Dworkin aí, que a gente leve a sério esses pronunciamentos, ainda que não sejam pronunciamentos vinculantes diretos, né, eles impactam, fazem parte, quando menos, né, dos estándares interpretativos para ler as normas que estão no direito internacional dos direitos humanos. Então, fazem parte, né, da lente interpretativa através da qual nós temos que ler a Convenção Americana, temos que ler a Convenção de Belém do Pará e assim sucessivamente. Então, a meu ver, eles formam sim, né, eles acrescem o nosso bloco de constitucionalidade e, por isso, sem a menor dúvida, devem ser considerados. Eu quero, Cami, fazer uma saudação especial ao Ayrton Marim, sempre Procurador-Geral de Justiça de Rondônia. Está aqui prestigiando a nossa, né, o nosso curso. O Ayrton é um dos ícones do Ministério Público brasileiro. Eu fiquei muito feliz de vê-lo aqui participando do curso. Obrigado, Olímpio, obrigado a todos. Eu sou seu discípulo sempre, né? Eduardo Berclas, que está assistindo também, eu disse para minha esposa hoje que vim aqui cada vez mais aprender, que eu sempre aprendo com vocês. A minha paixão é aprender sempre um pouco mais para servir um pouco mais ainda o Ministério Público. Ainda chego nos 46 anos, igual o Olímpio já tem de MP, eu estou com 35, tá bom, eu chego lá ainda. Prazer estar com vocês, viu? Feliz e parabéns por esse curso, para abrir ainda mais a nossa visão acerca de todo esse tema que nos importa, principalmente nesse momento, nessa quadra da humanidade, em que o Ministério Público nunca vai ser tão chamado e tão necessário quanto nesse momento. A nossa visão tem que estar expandida, tem que estar dilatada, principalmente, não só no âmbito interno, mas em tudo aquilo que acontece ao nosso redor, nos valendo de tudo que for benéfico para a nossa sociedade, para a sociedade sul-americana. Um abraço a todos, viu? Doutor Olímpio, então, podemos, acho que, concluir, já está perto do horário. Eu gostaria que o seu microfone está fechado, doutor Olímpio. Para você encerrar, por favor.
Desculpe, Olímpio, eu não entendi. Eu disse para você, por favor, fazer o encerramento. Então tá bom. Então, agradeço a presença de todos, tivemos aqui passamos de 130 colegas para um tema tão importante e que eu digo que vai ressignificando a atuação do Ministério Público. O próximo encontro será na próxima quinta-feira, todos estão convidados. Obrigado por estarem conosco, saúde e até a próxima. E lançar um registro de elogio na ficha funcional da Melina Fachin, né, pela excelente manifestação dela nesse evento. Obrigada, minha gratidão. Só lembrando que na semana que vem o nosso encontro começa um pouco mais cedo, às 5 horas. Vai ser o único encontro com um horário diferente. Então, não vamos... Qual é o próximo encontro? Já traga aí a notícia, Rafael. O nosso próximo encontro, quinta-feira da semana que vem, com o professor André de Carvalho Ramos, vai começar às 5 horas da tarde, não às 5h30. Então, vamos começar um pouco mais cedo. Então, teremos o André de Carvalho Ramos, professor da USP, procurador da República. Então, um grande nome do direitos humanos brasileiro. Obrigado por estarem conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma boa noite. Muito obrigada.